Olá, minha gente! Quanto tempo! Nossa, faz tempo que a gente não conversa assim, né? Continuo aqui no Instagram, mas faz tempo que eu não faço live. É, Obviamente, né? Vocês sabem por quê. A maternidade ocupa muito tempo, eu tenho me dedicado totalmente a isso, mas eu confesso que eu tenho muita saudade de vocês. Gente, queria falar aqui pra vocês da minha parceria com a Aptanutri. E muitas vezes vocês que me seguem me falavam assim: Rafa, por que você não tem um podcast? Por que você não faz um podcast de maternidade? E eu falava: gente, eu não sei nem por onde começar, nem como organizar. Aí eu recebi esse presente, tá certo? De Aptanutri, que eles me deram um presente, porque eles chamaram as pessoas que eu mais gosto. Sério, de verdade. Grandes amigas, pessoas que eu admiro, pra gente conversar sobre esse tema. Então, já anotem, a partir do dia 18 de outubro, Mãe Universo, o podcast da Mãe Impossível. A gente vai ter várias conversas emocionantes. Então, conto com vocês, tá? Tenho certeza. Oi, gente! Oi, todo mundo que tá chegando. Ah, legal, gente. Eu vou deixar um pouquinho os comentários, mas quando a minha convidada especial chegar, tá? Eu vou tirar um pouco os comentários. Então, é isso. A Aptanutri é uma fórmula infantil para crianças de 1 a 3 anos, tá? Desenvolvida para as crianças brasileiras, que ajuda a gente, né, mães possíveis, a criar os nossos filhos. É um desafio? É um desafio. Eu acho que eu fiquei conhecida assim na internet por falar de maternidade e muitas vezes por tacar uma real assim, né, gente? Eu acho que lá no começo, que eu já tô, né, não sou nenhum lançamento, eu já tô mais vai. Quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas não falavam mesmo, era aquela coisa assim de revista, como chama. E eu acho que as pessoas foram se conectando. Hoje eu vejo muitas mulheres falando sobre isso, inclusive uma precursora sobre trazer à tona esses assuntos, que é a nossa convidada de hoje aqui, falando sobre maternidade real, sobre ser possível. E eu disse que eu falei muito sobre as dificuldades, mas hoje, sabe, no segundo filho eu acho que eu também já consigo falar sobre como superá-las, né? Numa época, acho que no primeiro filho a gente fala muito das dificuldades e hoje eu também falo sobre, poxa, como é legal a gente ir criando essa nossa autoestima como mãe, consequentemente, né, como mulher, como ser humano, de criar, né? De trazer vida para as mães, né, que geram, ou apenas algo simples, né? Que é você ensinar alguma coisa para o seu filho, você no dia a dia, né? Através de exemplo, né? Através de muita conversa, tentar criar esses valores. Porque quando a gente fala de valores, nossa, como que cria valor, né? Parece uma coisa tão longe, através dessas pequenas coisas. Bom, gente, vou chamar minha convidada. Eu sou fãzona dela. Não é a primeira vez que eu falo com ela, então eu já fiquei toda feliz, já mandei uma DM, porque sim, somos amigas, mandei, ai amiga, hoje é nós de novo. Mas eu sempre tenho que ler, porque ela é tanta coisa. Então, todo evento que eu faço com a Mafô, eu leio, porque o negócio aqui é muito chique. Então, Mafoane Odara é mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, colunista, consultora, pesquisadora, ativista e hoje atua como líder de recursos humanos para a América Latina da Meta, tá? Ai, meu Deus, ela tem duas crianças, uma de 8, uma de 5. Além de ser... Bom, aqui eu não vou mais ler porque eu já sei. Além de ser, gente, uma das vozes muito importantes para o nosso país. E ela traz uma força, assim, a Mafô. Obviamente, às vezes que eu encontrei ela, possivelmente nem sempre ela estava bem, mas ela passa sabe, um negócio que eu vou deixar ela falar a frase dela, mas é uma frase que eu tomei pra mim também, que é uma frase muito forte e eu também uso ela hoje em dia na minha vida. Ela que vai falar aqui pra vocês. Deixa eu só chamar a Mafô e pedidos pra participar. E vocês, gente? Ai, gente, olha aqui. Galera, várias mães aqui. Gente, enquanto eu vou achando a Mafô, contem pra mim quem é mãe e que idade que tem as crianças de vocês, tá? A nossa live hoje é focada nessa idade de 1 a 3 anos, as delícias, os desafios. Eu só vou achar a Mafô aqui e pedir pra ela participar. Mas eu também, antes até de chamar a Mafô, coisa muito clara aqui, tá?
A gente está falando de live, a gente está falando aqui a convite de Aptanutri, mas, antes de mais nada, dizer que nós apoiamos e concordamos com o Ministério da Saúde que o aleitamento materno é sempre a melhor opção para quem quer e para quem pode. Então, eu e a Mafô concordamos com isso, apoiamos isso, e mesmo se a gente não apoiasse, né, é lá, é científico, a ciência vence, o Ministério da Saúde diz. Mafô, bem-vinda! Ê! Que delícia, Rafa! Isso é uma Que gostoso! festa para minha vida. Eu amo participar de tudo com você. Amo demais, amo demais. Bem-vinda! Ah, eu que amo, Rafa. Fiquei super feliz com esse convite. Você é uma inspiração. Você está vendo aqui todas as pessoas que amam tudo que você faz, tudo que você inspira, porque você realmente é muito coerente. Então, sou muito fã. Obrigada por esse presente. Você faz aniversário e eu que ganho presente, né? Eu sei que você não pode comemorar seu aniversário, meu amor, Eu mas tenho parabéns. Ai, meu Deus, eu tenho vergonha de comemorar. Eu não sei, eu fico tímida. Eu já trabalhei na terapia e depois de tantos anos eu falei, tá bom, gente, eu sou tímida no meu aniversário, eu não preciso, não tem nenhum problema. Ô, Tá Mafô, tudo você bom. sabe qual frase que eu falei? Que você fala toda vez, eu acho ela linda? Ah, eu não sei se essa é sobre as histórias. Sim. Porque tem algumas frases que eu gosto. Mas essa sim, histórias mudam histórias, né? Ah, tá, essa era uma, mas a outra é sobre mudança, sobre mudar o mundo. Que frase que é, Rafa? Já nem sei. É que você tem tanta frase que é exatamente. Não, que você fala assim, o que que você quer, né? Nossa, mas você quer. O que que você quer? Nossa, eu quero mudar o mundo, né? Não é uma coisa pequena, não, eu quero mudar o mundo. É E eu isso achei. aí. O dia que eu ouvi, nossa, parece prepotente, depois eu falei, é isso mesmo. Se a gente não olhar e falar, cara, eu quero mudar o mundo. Acabou, É meu. isso. É isso. É uma escolha. Eu escolhi desde muito cedo de que eu queria fazer alguma coisa que fosse importante para o mundo. E eu acho Uhum. que cada um tem que ter o seu propósito. E o meu é esse desde que eu tenho 10 anos de idade. Então, sim, Rafa, eu quero mudar o mundo. Nem que o mundo seja o mundo de alguém, isso vai ter valido a pena. Então, todos os dias eu saio com essa certeza de que eu vou mudar o mundo a partir de como as pessoas me mudam também. Bom, Mafô, olha só. Hoje a gente está falando aqui sobre ser uma mãe possível, sobre. Eu já não tenho assim o romantismo de dizer não, vamos nos livrar da culpa, porque eu acho que essa culpa pode vir, mas ela precisa passar, né? Que nem quando você está É, começando a aprender a meditar, que você fala, meu, veio o boleto, veio não sei o quê, deixa vir, você sente ela. E depois, né, como é que a gente deixa isso não nos trava, né? Não faz com que a gente paralise. E você, na sua história, né? Como que foi para você a chegada dos seus filhos uhum. e como que você conseguiu adaptar a sua carreira, a sua trajetória, que eu falei aqui, que é gigante, com a maternidade. Que delícia. Bom, Rafa, acho que essa sua colocação ela é muito importante porque muitas vezes a gente tenta fugir dos nossos sentimentos e não nomeá-los e ajudá-los a serem ressignificados. Eu acho que essa é a grande transformação de todas as pessoas e de todas as relações que a gente constrói na nossa vida. E a chegada dos filhos é uma dessas relações que entram na nossa vida e nunca mais elas saem, né? E quando a gente decidiu ser pai e mãe, né? Então decidimos isso juntos, né? Eu e o meu companheiro de 23 anos, e a gente engravidou juntos. E quando a gente engravidou, porque a gente fala que a gravidez é da mulher, né? Então acho que aí tem algumas coisas que são muito importantes da gente ressignificar. Essa é uma delas, assim, a gravidez a gente carrega, né? Mas a gravidez é dos dois. Sim. Então, quando a gente engravidou, a gente tomou algumas decisões que eram importantes para que a gente pudesse ter isso da melhor forma possível. A primeira delas foi construir a ideia de que a gente não queria que esse momento fosse um momento de um de nós dois. A gente queria viver isso plenamente. Para que isso fosse possível, a nossa relação com os nossos trabalhos, com os nossos amigos, ela precisava ser ressignificada, né? E aí, nesse processo, a gente começou a redesenhar a nossa relação.
tanto a relação com o trabalho, a relação com os amigos, a relação com os filhos, o que isso ia significar. E aí, nesse redesenho, a gente começou a identificar que essa fase de 1 a 3 anos era muito importante e que a gente queria estar o mais perto. Então, eu fiquei 7 meses de licença maternidade, tive a oportunidade de ficar 7 meses, e o meu marido ficou 1 ano e meio. E aí, o que a gente fez? A gente inverteu os lugares de cuidado mais próximo dos filhos a partir dessa divisão de trabalho. Então, enquanto eu estava no trabalho externo, estava o meu marido. Porque é isso, alguém tem que ficar. Alguém sempre fica. E esse alguém pode ser a avó, esse alguém é uma tia, esse alguém é uma cuidadora, alguém fica. E a gente queria muito que, nesses primeiros anos, os nossos filhos estivessem mais perto. Então, acho que essa foi um jeito que a gente encontrou. Então, a minha rede de apoio foi fundamental para que eu conseguisse viver plenamente a minha vida pessoal e a minha vida profissional, porque ela existia. Mafô, olha, o problema da gente é falar sempre com as amigas, assim, com as pessoas que a gente mira, que a gente acaba sabendo de várias histórias e pedindo para falar, né? Eu queria que você contasse, porque isso, como eu escrevi o livro sobre a síndrome da impostora, e falou uma passagem muito importante, que quando você engravidou, você mesma achou que, poxa, eu não vou conseguir crescer no trabalho, melhor eu desistir. E, diferentemente, porque muitas vezes a gente está falando do nosso curso muito importante sobre o patriarcado, sobre o machismo, mas você foi acolhida por alguém que falou para você, não, é você que a gente quer e é você que vai crescer e sendo mãe também, né? Foi. É isso que eu chamo de... Quando a gente fala sobre redes de apoio, né? E você começou falando, a live falando sobre a importância das nossas redes, e elas ajudam a gente, inclusive, a identificar coisas que a gente também não está conseguindo ver. Porque é o seguinte, como você bem trouxe, e quando você falou sobre essa culpa da mãe, muito rapidamente eu fiz essa relação com o seu livro e com o que você traz no fenômeno da impostora. Porque é o seguinte, a culpa, ela não deixa de existir. O que acontece é que a gente aprende a dominá-la. Assim como a impostora que existe dentro de cada uma de nós, que não é que ela deixa de existir. Eu falei, bom, vou fazer... Já nos encontramos algumas vezes, a gente já fez várias coisas juntas, a gente quer as mesmas coisas, mas fala, gente, vou falar com a Rafa, meu Deus do céu, e agora? Será que eu tô pronta? Será que eu tô bem vestida? Ai, como é que vai ser? Então, assim, não tem como, a impostora, ela vem. E a questão é, como é que a gente lida com essas questões? Então, na questão da rede de apoio, é a mesma coisa. Quando você vai para o mercado de trabalho, você fala, bom, se me tornei mãe, e agora isso vai começar a impedir que eu faça determinadas coisas, porque é isso que ensinam pra gente. Ah, você agora engravidou? Ah, então você vai parar de estudar. Ah, então agora você tem que cuidar do seu filho. Ah, então agora você não pode mais se divertir. Como se essas coisas fossem excludentes, como se a maternidade ela fosse algo que é importante, que, portanto, você tem que deixar outras coisas, porque isso é o que você agora tem que fazer. Ou porque é importante, ou porque agora você mereceu, porque afinal de contas, quem mandou você engravidar agora, né, que é o que acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres são julgadas pela gravidez que elas têm. Então, essas questões, elas precisam entrar na nossa conversa para ajudar a gente a entender do que a gente está falando. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, isso não é diferente. Por que as mulheres são questionadas, Rafa? Se você vai querer ter filho, se você tem filho, com quem você vai deixar seu filho na hora da sua entrevista, que é para você ser uma engenheira para construir ponte. O que importa com quem meu filho vai ficar? Assim, por que essa pergunta vem para as mulheres e não vem para os homens, né? Se seu filho ficar doente, o que você vai fazer? Eu penso assim, qualquer pessoa que não responder, meu amigo, eu vou levantar daqui, vou para o hospital, vou embora, não deveria nem ser contratada, porque qualquer pessoa que é perguntada, se seu filho ficar doente e for para o hospital, o que você vai fazer? E a pessoa falar, não, se eu puder, eu vou. É louco, é louco. Sim, é isso, é isso. Então, assim, a gente não consegue, nesse lugar, de refletir sobre essas perguntas que a gente faz, sobre as colocações que são... Como isso se reflete, impacta nas mulheres, e aí as consequências que isso tem, né? Do desenvolvimento das mulheres. As mulheres demoram muito mais tempo para se desenvolverem dentro do mercado de trabalho, dentro das promoções, exatamente por isso. Porque, afinal de contas, você saiu de licença maternidade. As avaliações... mas como é que eu vou avaliar uma pessoa que ficou 12 meses, uma pessoa que ficou 6 meses, porque ela ficou só 6 meses? Então, eu não posso avaliar igual 12. Eu falei, mas você está avaliando o quê? As entregas dela ou quanto ela trabalhou?
Então, assim, qual é a lógica das formas com que a gente avalia as perguntas que a gente faz? Por que que é tão difícil para as mulheres, por exemplo, e você traz isso no seu livro, por que que é tão difícil para as mães pedirem processos de promoção? Você Uhum, sabe, né? Tem uma pesquisa no LinkedIn que mostra que os homens, 57% dos homens negociam o primeiro salário. 7% das mulheres negociam o primeiro salário. E a gente fala assim, tá vendo? Os homens são melhores negociadores. Não. Os homens começaram antes e o fato de você ter mãe, você fala assim, bom, pelo menos estou empregada. É assim que uhum, a gente pensa. Então, uhum. assim, imagina que eu vou pedir um aumento, já pelo menos eu estou aqui. Então, Como se, essa né, pô, já, nossa, eles mesmo sabendo que eu sou mãe me deram essa chance, vou me garantir, né? E aí assim, ai, nossa, me contrataram grávida, olha, que bom que eles são. Não, você é competente. A sua gravidez, o seu processo não tem absolutamente nada a ver com com a escolha que você, de terem te escolhido. E a gente coloca esse lugar, ou a gente deixa de se inscrever em determinados lugares por causa disso. Então, a maternidade, ela tem começado, e é exatamente por essas conversas que a gente está fazendo, a ganhar uma outra cara de entender que maternidade é um estágio, é uma condição temporária que faz com que a gente, inclusive, adquira muito mais habilidades do que quando a gente não está grávida, né? Eu adquiri um monte. Eu não sei como é que foi para você, Rafa, né? A gente já conversou sobre isso e, assim, é impressionante o quanto a gente se torna muito mais eficiente, a gente consegue dividir e organizar melhor as nossas tarefas, a gente consegue ser muito mais humano, a gente consegue fazer questionamentos que a gente não fazia. Então, tem um monte de coisa que a gente adquire. Tão emocional, você falou sobre dar nomes aos sentimentos. Eu tenho visto muito isso, assim, com o Rocco, né? Que tem 5 anos, mas a partir ali de um aninho mesmo, esses dias eu vi uma expressão muito linda que é alfabetização emocional, que a gente conseguir dar nome para as coisas. E eu acho que o processo de educar, a gente, poxa, faz uma pós em autoconhecimento, conhecimento do ser humano, Exato. né? Porque você, querendo ou não, é gestão também, gestão de emoções da família sua, para as mães solo, né? Para toda aquela rede de apoio com a sogra, é muita coisa. Eu acho que a gente vai ficando muito mais ninja. E a Dani Junco, que é uma amigona nossa em comum, que inclusive Sim. está no podcast no Mãe Universo, ela fala isso. Que muitas vezes, né, as mulheres acabam até saindo, mas ela sempre fala, e todo mundo acha porque ela se sente insuficiente. Rafa, sabe o que eu acho? É que ela se sentiu tão potente que ela produziu um rim, que ela produziu uns cílios, Não é? ou mesmo a mãe que não gesta, ou o pai que não gesta, que ensinou aquela criança a, né, levar um talher à boca, que aquilo ali fica muito pequeno para ela. Que é verdade, né? Convenhamos, produzir um rim, um coração, né? 2 braços, 2 pernas, é realmente, né? Um processo que, né, exige uma certa complexidade. E eu acho que essa questão dos sentimentos, hoje de manhã eu tava conversando com um grupo de líderes falando sobre o quanto as nossas habilidades para o futuro estão relacionadas à forma com que a gente lida com as nossas emoções. Então, isso tem a ver com saber lidar com problemas complexos, ter controle sobre a nossa inteligência emocional, ter flexibilidade, ter colaboração, ter pensamento crítico. Tudo isso é desenvolvido nesse processo da gestação, do cuidado, porque os nossos filhos são feedbacks diários, né? Então, assim, do que você está fazendo bem, o que você não está fazendo bem. Então, assim, a gestão desse processo, da coerência, que é aquilo que você falou no começo, assim, o quanto é importante a gente ser coerente, eles nos trazem essa habilidade que é fundamental para o futuro do trabalho e das nossas relações, né? Então, super importante isso. E o que você vê hoje de iniciativa dentro das empresas que dão suporte, né? E aí eu vou abranger, não para essa mãe, mas para essa família. Porque Uhum, fala assim, né? Poxa, essa mãe tá grávida. Não! Pô, os pais também engravidam, né? Que tal chamar esses pais para falarem exato. sobre o que vem, como eles estão se sentindo? O que você tem visto, assim, de legal, de inovador, para... eu falo muito, porque vem da minha história isso, né? Da empresa não ser o adversário da sua família e vice-versa, porque geralmente é isso, né? Na empresa, nossa, não traz problema de casa. E chega em casa, as pessoas falam, não me fala da empresa, só que nós somos seres humanos integrais. É impossível a Exato. gente
Então, quem sabe que a gente consiga fazer essa fusão de uma maneira orgânica, onde sim, a empresa pode passar, né? E a empresa tem tantas ferramentas, geralmente é um lugar. Calma aí, que o meu Instagram tem que tá uma pausa. Quando eu fico muito tempo, eu coloquei um, um aviso, Olha, tá ligado com esse aviso? Gente, para quem fica muito tempo no Instagram, dá para você colocar um pop-up para você. Quer dar uma pausa? Já está há muito tempo na internet. Mas o que você tem nesse. olha, bom, vamos lá. Acho que tem algumas coisas muito legais que têm acontecido. Eu acho que a gente tem um grande caminho ainda, tá? Mas eu acho que tem coisas muito bacanas acontecendo. Primeira coisa é a gente entender que a maternidade e a paternidade, ela não começa na gestação, né? Ela começa antes desse processo, desde o processo de buscar e pensar nessa construção de família. Então, as mulheres tentantes, e a gente, né, eu já acompanhei muito da sua conversa sobre as mulheres tentantes, ela é muito importante que ela aconteça, inclusive dentro das empresas. Então, a empresa... Toda arrepiada. Imagina É, se uma empresa, você não consegue falar disso nem com as suas amigas. Imagina se é. você, a empresa traz esse suporte, né? Então, é isso, assim, de pensar como é que você pode apoiar essa mulher que está nesse processo. É um processo extremamente caro. Então, o que, que você tem de mais importante e revolucionário são aquelas empresas que estão começando nessa fase, de pensar, poxa, vamos fazer contagem de óvulos, vamos pensar o que, que você precisa, porque algumas mulheres têm mais facilidades ou menos facilidades para fazer isso. Então, isso começa, a conversa começa aí. A segunda conversa importante que precisa acontecer é exatamente isso que você falou. Não é uma conversa sobre mulheres. Isso é uma conversa sobre relacionamentos, inclusive sobre como os homens lidam com todos esses sentimentos que a gente está falando. Então, falar sobre parentalidade também é uma inovação. Quando a gente começa a ver as empresas saírem dessa lógica de aumentar de 25 para 20 e começa a pensar numa equiparação de 6 meses para mulheres e homens, aí você começa a ter uma discussão mais séria sobre esse tema. E como fazer isso? Obviamente que isso é um caminho, né? Então as empresas começaram com 5, depois aumentaram para 20, depois aumentaram para 40, algumas têm 4 meses, algumas já têm 6 meses. E essa discussão, ela também muda em relação a como você vai fazer essa conversa com o casal. Então, que momento é importante para o homem entrar? Será que é assim que o filho nasce? Será que não é melhor que ele entre de licença Pois. de licença de paternidade depois que a mulher voltar? Né? Então, como é que você faz esses ajustes para exatamente cuidar de quem? Quem importa? As crianças. Né? Então, a gente está aqui numa live falando sobre isso. Porque a maternidade e a paternidade não tem a ver com a pessoa. Ela tem a ver com a responsabilidade sobre as gerações que estão sendo construídas. Então, quando a gente fala sobre nutrir, né, que é essa a nossa conversa daqui, a nutrição, ela acontece no processo educacional, como você bem trouxe, no processo de alimentação. Essa discussão sobre a alimentação, ela é tão importante. Se começou, né? O meu filho mamou 2 anos e 7 meses, que ele tá com 8, vai fazer 9 essa semana, e a minha filha mamou 4 anos e meio. Então, assim, para mim, a amamentação é um processo super importante. Isso é uma conversa do casal. Porque não é uma decisão da mulher, isso é uma decisão do casal. E, inclusive, a alimentação é uma decisão. Então, tem algumas coisas, educação, alimentação, amamentação, que são coisas que têm que ser conversadas com o casal, que a gente não faz. Por exemplo, eu tive duas frustrações com relação a isso, né? Fiz o meu melhor ali, mas depois. E aí, Rafa? E eu tenho pensado muito, Mafô, sobre. A gente fala muito sobre a parentalidade, né? Vamos ser algo instintivo. Mas eu me questiono muito sobre esse instintivo, porque nosso instinto, ele vem muito do nosso inconsciente. E se a gente quer, se a gente está falando em mudança, se a gente está falando em progresso, muito do nosso inconsciente está como a gente foi criado. Uhum. A gente não quer repetir. Então, eu bato muito nisso sobre a parentalidade, e isso inclui educação, isso inclui alimentação, ser algo estudado, É sabe? isso aí, Rafa. É isso Área mesmo. de neurociência, trazer para o córtex pré-frontal, caramba, que a gente tem aqui, né? Poxa, É vamos isso. aproveitar isso né, que a nossa espécie tem, porque não é instintivo, porque se for instintivo, tá, como é que era comigo? Então vamos repetir, né? Pô, mas deu errado nessa situação. Como que a gente pode aprender? E eu, assim, em termos desses dois assuntos, eu fui melhorando com minha alimentação. Obviamente, eu falei, cara, eu tenho
Agora, 2 crianças de casa. O que que eu estou trazendo para casa, né? E Perfeito. emoções e tudo isso. O que você acha sobre essa frase que a parentalidade é instintiva? Concordo com você, ela não é instintiva. Eu acho que tem uma parte disso que é. Sabe qual é o problema dessas frases? É que elas negam esse processo evolutivo que a gente tem. Uhum. Então, o fato de ser instintivo faz com que, por exemplo, as mães que não amam o seu filho assim que ele nasce, falam, nossa, olha só, meu instinto está É, fracassado. Aí as mães que não amamentam, porque afinal de contas a amamentação é instintiva, ai, tá vendo, eu fracassei. Então, essas frases tão dogmáticas, elas têm um problema porque as maternidades e as paternidades, elas são diversas. uhum, Então, a gente precisa construir isso de forma que faça sentido para aquela mulher. Eu acho que o maior ganho que a gente tem nesse processo é quando a gente ajuda as pessoas a poderem encontrar a melhor versão delas nesse processo de cuidado. uhum. Porque aí a culpa vai estar no lugar certo. Porque o Perfeito. problema é o seguinte, eu trabalho demais, portanto, eu não consigo dar atenção para o meu filho. Eu não trabalho, portanto, eu não consigo dar X para o meu filho. Eu faço X, eu não faço Y. Então, a gente precisa entender que as maternidades possíveis, eu adorei, né, o tema do seu podcast, já quero ouvir, já estou aqui, já Não esperando, noção. A já estou esperando esperando a 18. Thaís Vilarinho, Psimama, nem sei se podia falar, Psimama, que eu sou fã de carteirinha, até Ai, autografia. gente. Só gente legal, só gente maneira. Que maravilhoso. Não, vai ser incrível. Eu acho que é sobre isso, assim, é sobre a gente conseguir conversar com mais naturalidade para que a gente possa ser a gente mesmo. No final das contas, a gente foi construído para exercer determinadas formas de ser mãe ou de ser pai. Por quê? Uhum. Porque a gente padronizou uma coisa que não tem que ser padrão. E aí o problema disso é que você fica buscando esse padrão. É isso, assim. Não amamentei porque não foi possível. E tá tudo certo. Vamos fazer com o que é possível, com o que a gente tem. Consegui amamentar, legal, mas não consegui trabalhar. Poxa, não conseguiu trabalhar. Tá tudo certo. O que Parto, você quer parto, trazer? parto, se foi cesárea, se... Nossa, eu o parto. só que olha, gente, o que eu me desgastei para ressignificar o meu parto, porque eu vi assim, que era assim, tipo, nasceu, como é que foi o parto? Eu, caramba, calma, pergunta se eu tô bem, se o meu Isso. espírito já acoplou no meu corpo. Aí o parto, foi cesárea, que legal, tipo, é quase assim, sabe? O Tipo, importante é... coitada, né? Não, e Tadinha. assim, eu sei que eu passei, eu vou ter que operar hemorroida, tudo por conta desse parto. Então, assim, hoje, e eu talvez, tempos atrás, eu seria essa pessoa que eu julgava muito a mulher que tinha uma cesárea eletiva ou qualquer outra coisa, a mulher que dava tela, a mulher. Hoje eu falo assim: isso funciona para você? Você está feliz com esse resultado? Eu estou aqui com você. Eu tive um exemplo esse final de semana. Eu viajei com 6 amigas, todas mães, todas com seus filhos. E eu percebi. E aí, algumas acordam cedo. E eu tenho uma amiga que não acorda cedo. Ela não Hum, acorda mais tarde. E aí, um dia antes de dormir, uma das amigas falou: amiga, só você ia dormir porque amanhã sua filha vai ficar sozinha de manhã. E assim foi. No outro dia, sabe quando você vê a pessoa arrasada? Porque é óbvio, uma pessoa que tem problema para dormir, ela não quer ficar dormindo, ela gostaria que. E ela ficou arrasada. E no outro dia eu falei, eu juntei as meninas e falei, né, gente, cada uma é a mãe que pode. Pô, se ela dorme até mais tarde, a gente tem 6 mães aqui, caramba, e 10 crianças. A gente cuida dessa criança. Né? Isso é uma rede de apoio. E ela vai acordar, e se isso estiver incomodando ela, ela vai atrás, mas talvez não incomode. Então, como é importante, né, a gente não apontar o dedo baseado com tudo, né? Baseado no nosso background, baseado naquilo que a gente vive. Rafa, esse eu acho que é um exercício mais importante da gente. O que que acontece? O nosso cérebro, né? Você trouxe a neurociência, o nosso cérebro ele foi programado para ser binário. O Uhum. que ajuda o cérebro a sair desse binarismo são essas conversas. Por quê? A mulher que tem um parto cesárea é XYZ. Por que a mulher que tem parto normal é YW? Então, assim, o que que a gente precisa começar a fazer mais perguntas e menos afirmações, que é exatamente que leva ao que você está trazendo, que é Uhum. sair do julgamento e poder entender como do nosso lugar a gente pode construir uma experiência boa. Você estava falando, né? Eu lembrei de mais 2 coisas importantes que eu acho que as empresas têm para poder ajudar nisso, que é
como é que você sabe que uma mãe, quando volta, ela vem com uma série de medos, com uma série de receios. Como é que você prepara a volta dela? A Uhum. preparação é muito importante. Não o processo em si, mas assim, esse exercício de garantir que ela esteja acolhida, de que ela saiba que o lugar dela está preservado, de que ela, tudo que ela é e todas as qualidades que ela tem, a gente precisa lembrar as pessoas, a gente tem que ser intencional. Então, Uhum. esse também é um exercício super importante, né? Porque vai ajudando. E aí é engraçado porque tem uma outra fase que a gente fala pouco também, que está relacionada à maternidade, mas que não é a maternidade em si, que é o seguinte: quando a mulher entra na menopausa, ela deixa de ser mulher, porque afinal de contas, qual é a lógica? Ela não pode mais ter filho, portanto, ela não é mais importante. Então, assim, a ideia do útero, ela, mesmo quando a mulher já não pode mais ter, ela continua sendo um problema. Porque isso é uma outra coisa que a gente não discute. Rafa, a gente vai viver 100 anos, se tudo der certo, né? Como a Ignalda diz, assim, se tudo der certo, a gente vai envelhecer. E envelhecendo, a gente vai viver 100 anos. Vivendo 100 anos, grande parte da nossa vida, a gente vai viver nesse momento onde a gente já não pode mais ter filhos, onde a mudança dos nossos hormônios acontece de outra forma. Então, tudo isso são conversas Ela importantes, né? chama de plena pausa, do Ione das Pretas. Eu amo a Carol. A Carol fala, é a plena pausa e ressignifica tudo isso. Exato, exatamente, exatamente. Então, acho que esse é um processo super, super importante para a gente fazer as conversas para ajudar. Assim, gente, o julgamento, ele não é bom para absolutamente ninguém. Então, assim, vamos pensar o seguinte: por que que você está dando a sua opinião? E eu Uhum. lembro do meu marido falando isso, assim, quando ele ficou de licença de licença, como chama? Licença parental, de paternidade, ele, assim, foi uma escolha nossa. Não existe licença de 1 ano e meio. Significa que a nossa família se reorganizou para que ele pudesse viver plenamente a paternidade, assim como eu também pudesse viver a maternidade, levando os meus filhos para onde era possível, enfim. E aí ele ouvia coisas dizendo assim, mas assim, agora você não trabalha, então agora você está no bem bom, né? Porque agora você está de férias, está cuidando do seu filho. E você fala, gente, baseado no que as pessoas trazem essas ideias e qual é o intuito das nossas colocações? Acho que o mais importante é a gente pensar sobre isso. Qual a intenção? Qual a intenção? Exato, assim, você Uhum. dá a sua opinião pela sua opinião, eu acho isso, mas você acha isso e, assim, Uhum. o que que seu achismo vai ajudar você e a outra pessoa? Então, Uhum. assim, eu acho que essa é uma conversa, principalmente a gente aqui nas redes sociais, a gente vê muito isso, mas isso é uma evolução. A evolução do nosso cérebro passa por essa complexificação do nosso pensamento, de fazer essas perguntas. Antes de falar, deixa eu pensar aqui. A minha colocação vai agregar alguma coisa? Vai melhorar as nossas relações? Vai deixar mais positivo a conversa que a gente está fazendo? Vai levar para um próximo nível? Não vai? Então, eu guardo, porque essa não vai ajudar, né? Não é esse o propósito. Então, acho que essa é uma transformação que a gente está vivendo, né, Rafa? Inclusive, eu acho que a hora de falar, porque às vezes até vai, Hum, mas será que é esse momento que a pessoa boa, está pronta para ouvir isso? Será que ela quer ouvir isso nessa hora, boa, né? É, boa. eu acho que a gente trabalhar a nossa, eu brinco, generosidade, mas aqui entre nós noção, né? Tem um pouco de noção. Um pouco de noção, né, gente? Vamos, é importante, assim. E todos nós temos, tá, Rafa? Eu acho que isso é uma coisa importante também. Porque senão a gente também fica achando que não, a gente tá fora disso. Não, a gente muitas vezes reproduz a própria violência que a gente tenta combater. Então, é um exercício intencional, como você bem colocou. A gente tem que, todos os momentos, pensar no que a gente está fazendo. Aqui é um exercício de pensar como é que a gente traz as informações, as mensagens, de forma que traga para uma reflexão, para um aprimoramento das relações que a gente quer. Porque, no final das contas, a gente deveria buscar um processo que fosse melhor para as mães, fosse melhor para os pais, fosse melhor para a sociedade como um todo e principalmente para as nossas crianças, né? A gente não está formando o futuro da nossa geração, elas são o presente. E essa construção, ela acontece dia a dia. Essas conexões ou faltas de conexões que a gente possibilita para os nossos filhos, para as nossas crianças, de nutrição, da forma mais física ou emocional possível, elas são fundamentais, né? E a despersonificação da criança, né? Eu tô lendo aquela trilogia da Bell Hooks, das formas de amar, né? Uma nova. Hum, E ela fala muito sobre isso, sobre aquela criança ser
respeitada, né? Ter o lugar dela, da sociedade, como um adulto. E a gente vem de gerações que desprezava, né? A opinião de uma criança, desprezava o que uma criança estava sentindo. A criança estava ali, assim, como realmente como se fosse um fantoche do Gepeto, né? Que ela não tinha nada a dizer. E como é importante a gente saber o que essa criança tem a dizer, né? Porque realmente elas são muito sábias. Esses dias eu passei por uma situação na minha casa. Ai, Mafô, meu filho olhou, eu não sei o que eu falei para ele, aí meu marido que ele falou assim: eu queria outros pais. De bate pronto, assim, né? Aquele ímpeto, me deu vontade de falar, né? Tipo, evocar o velho do saco, aquelas histórias. Mas assim, eu falei, não, o velho do Rafinha, o velho do saco, não. Você é melhor que o velho do saco. Aí eu pensei na segunda resposta, né? Ele olhando pra minha cara. Eu pensei, então vou dizer que eu também queria outro filho, né? Eu pensei num algum amigo fofo dele. Vou dizer, eu queria ser mãe do Martim. Enquanto eu estava tentando, né, passar por todas as minhas etapas evolutivas aqui, de Winnicott, de tudo que eu já estudei, o meu marido olhou para ele e falou assim: poxa, filho, tudo bem que você queria outros pais, mas eu nunca ia querer outro filho. Nunca. Você, por mais que agora você esteja nervoso, nossa, você é o filho que eu sempre quis. Mafô, ele se emocionou, sabe? Ele Ah, falou, papai, eu não falei isso de verdade. E começou, ele ficou emocionado e deu um abraço no pai. Eu, já chorando atrás, falei, nossa, olha que lindo. Por que eu não pensei nisso antes, né? Mas como é bom também, porque o Felipe, ele faz, né? Como a gente diz, ele faz parte disso. E eu só fico mandando esses aviãozinhos aqui. Gente, aproveita e manda depois para as amigas de vocês, os amigos, esses aviãozinhos de live, porque a gente fica se trocando. Nossa, olha essa matéria. Olha isso que tá falando, olha que legal, a gente nunca pensou nisso. Então, como é importante a gente ter essa parceria, né? E não só com os maridos, numa relação hétero, enfim, com pais e pais, mães e mães, avós, sogras, a gente poder falar com essas pessoas também. A gente falou muito disso no Mãe Universo. Como é que a gente fala com outras gerações sobre o que a gente tem acesso hoje, né? E não ter uma avó, vó, vem aqui, lê isso aqui, né? Não adianta falar, isso é coisa de velho, isso está errado. Não, lê essa matéria, porque são pessoas, inclusive, mais sábias que a gente, né? Talvez elas não estejam atualizadas, mas são muito sábias, elas vão ler aquilo ali e acredito que elas podem concordar e acrescentar mais ainda nessas sim. novas educar. Eu acho que a gente... Sabe que eu estou participando de um projeto lindo que está olhando para oito gerações de mulheres, de 18 a 107 anos. E a ideia é entender como é que as mulheres foram ressignificando algumas ações e alguns processos. Então, o que uma menina de 18 entende sobre servir? O que uma mulher de 107 entende sobre servir? O que uma mulher de 18, ou de 20, ou de 25 entende sobre sonho? O que uma mulher de 90 entende sobre sonho? Então, eu acho que essas questões, esse projeto está muito relacionado a como a gente repactua as nossas escolhas, repactua os nossos sonhos, as nossas trajetórias. Como é que a gente repactua com a gente mesmo? E o processo da maternidade, ele é um processo de repactuar quem você é o tempo inteiro. Porque você vai aprendendo e se você se permite nesse caminho, você vai ressignificando uma série de coisas, assim, que você, quando você tinha, sei lá, você não tinha filhos, você não se importava com falas como essas. Você fala assim, tá falando da boca para fora, mas é o seu filho. Aí o seu filho fala isso, você fala assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Uma vez, eu também, né, essas histórias dos nossos filhos, assim, gente, a gente tem história, né? Mãe tem muita história. Uma vez eu estava no pediatra e eu estava reclamando, meu filho tinha 2 anos, e eu estava reclamando pro pediatra que eu não aguentava mais a bendita da fase do não, né? Essa fase, vamos combinar, né, Rafa? Gente, a pessoa tem 2 anos de idade. Mas assim, como assim não? Não o quê, meu filho? Tem não. Você vai fazer o que eu tô mandando. E aí, o pediatra falou uma coisa, teve 2 coisas que ele me ensinou que foram muito importantes para minha vida. Essa foi uma delas, que ele falou, Mafone, o seu filho está dizendo não para você para dizer sim para ele.
Nunca mais, Rafa, eu reclamei dos nãos do meu filho. Porque, de fato, a gente ensina os nossos filhos que eles precisam dizer sim para a gente para dizer não para eles. E nesse processo de negação, a gente vai tirando esse lugar que é tão importante, essa potência que as nossas crianças são, essa criatividade que as nossas crianças são. Por que a gente tem 95% dos nossas crianças como gênios e só 5% quando eles crescem continuam sendo gênios? Porque a gente vai matando isso, né? A gente vai deixando de fazer com que as crianças possam fazer as coisas. Acho que esse foi o primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado tem a ver com como a gente também fica buscando no outro a existência de uma maternidade e uma paternidade possível. Então, eu também, nessa história, falei assim, então, pediatra, né, o Carlos, né, que ele chama Cacá, o doutor Cacá. Ô, Cacá, mas assim, eu dou chupeta? Então, meu filho, você quer dar chupeta? Então, mas eu dou fruta primeiro ou eu dou salgado? Então, mas você quer dar fruta ou você quer dar salgado? Então, mas a vacina X, eu dou... Eu falei assim, então, você quer dar vacina? Eu falei assim, mas eu sou a psicóloga, eu faço perguntas, você responde. Ele falou assim, não, eu sou o pediatra para que você faça aquilo que é melhor para você. Assim, Uhum. eu tenho que te devolver aquilo que sempre foi seu. A melhor decisão sobre o seu filho. Não tenho que te dar as respostas. E aí eu Sim. falei, é verdade, entendeu? A gente fica buscando no outro, tá aqui dentro da gente, né? Nossa, maravilhoso. E eu acho que nessa caminhada, e aí a gente, né, que tem dois filhos, por que que todo mundo fala, nossa, o segundo é tão mais fácil? Porque eu acho que a gente já adquiriu aquele. Ah, meu Deus! Ó, Ai! É isso fora. Inclusive, ó, isso é mais uma coisa que eu acho que foi uma conquista dos últimos tempos por um motivo muito ruim, né? Que foi a situação pandêmica que a gente viveu, que um motivo horroroso, não existe lado bom, né? De tudo que aconteceu e ainda acontece. Mas, assim, o cenário fez com que a gente tá em casa. Então, é isso. Aqui tem um filho, aqui tem uma mãe, tem uma idosa morando, tem... A vida acontece, né? A gente não é robô. Eu tava vendo aquele Severed, que eu esqueci o nome que é em português, mas é que o cara põe um chip na cabeça e a hora que ele entra no trabalho, ele esquece tudo que é lá fora e vice-versa. A gente não é esse, né? E eu não. acho que esse momento de dentro, né, da bolha que estava no home office, enfim, né, dentro de todos os recortes, mas é isso, pô, eu tenho um filho aqui, né? Ninguém quer ver sua cueca também, às vezes passou um pouco do limite, passou, né? Ninguém quer ver que você tá de cueca, mas, pô, tem um bebê aí, né? Tem um repórter, um jornalista que tá em casa fazendo uma live e, pô, aquele cara tão sério, ele é um pai babão? Ele é um pai babão, entendeu? É, Isso, né, foi algo que foi uma mudança de paradigma que eu acho que veio, ficou e acho que a gente não vai retroceder, né? Famílias existem. Carreiras, vocês acreditam que família também, né? não é. Sabe que. Então, é porque eu acho que nunca a gente procede, tá, Rafa? O que aconteceu com a pandemia para mim? Ela só acelerou um processo que não era natural, eu acho que é um processo construído. Por que eu digo Uhum. construído? Porque as nossas relações, as pessoas passaram a importar mais. Você começou, em um determinado momento, você falou sobre como as crianças eram vistas. As crianças, quando você olha para os quadros antigos sobre pinturas de crianças, eram mini adultos. Então, assim, não existia a figura da criança, não existia sentimento da criança. Isso é um processo da modernidade. Assim também é o processo da humanização das nossas relações de trabalho, das nossas relações das violências. Então, assim, muitas coisas que são vistas e nomeadas como processos violentos não eram vistas, eram ditos como natural, mas era assim, era parte. Ué, como assim? O Estatuto da Mulher Casada, a mulher só devia falar ou sair em público se o marido deixasse. Isso era uma lei. Isso, Sim. assim, isso tem 70 anos. Até o ano passado, os planos de saúde pediam autorização do marido para colocar DIU. Então, assim, a gente está falando de coisas, gente, que ainda estão num processo de transformação. As nossas relações. O que aconteceu com a pandemia? Ela mostrou a vida como ela é. A gente não só não desliga, como a gente é influenciado, altamente influenciado, pelas nossas relações de trabalho em casa e pelas nossas relações de casa no trabalho. Então, assim, não existe a violência que você sofre dentro de casa não afetada
afetar o seu trabalho e vice-versa. Não existe o seu filho que fica em casa e que você não se preocupa. E aí a gente começa a olhar que nosso modo de trabalhar, de fato, impedia de a gente ver. Assim, eu vi a primeira letra que meu filho, a primeira palavra que meu filho leu, depois a primeira frase, depois o primeiro livro, ele passou a ler para a irmã e a irmã agora está lendo. Então, assim, Uhum, esse processo eu jamais ia conseguir ver com uhum. esse ritmo de trabalho enlouquecido, com essas viagens loucas que a gente fazia, né, Rafa? Então, o mundo também mostrou que falou, nossa, eu consigo ir para os 5 continentes no mesmo dia, Rafa. Eu preciso pegar um avião, ficar 5 horas, ter todo aquele problema de quando você chega 12 horas na frente, você não consegue se ajustar, demora mais 2 dias para se ajustar e você já tem que voltar. Gente, né? O jet Não, lag, né? Então, vermelho, eu confesso, gente, não me orgulho disso, mas já furei muito sinal vermelho, porque falava assim, vai dormir. O Felipe, olha, ele tá pegando sono. Eu falava, segura, segura, que quando eu saí de casa ele tava dormindo. Eu já ia chorando, eu não quero voltar, e ele tá dormindo de novo pelo terceiro dia. Nossa, foi traumatizante isso, sabe? A gente. E ter a liberdade de chegar na reunião e falar assim, gente, essa reunião podia ser um e-mail, não, tô zoando. Mas assim, gente, essa reunião foi. hoje eu podia. Mas eu 2, 3 dias, eu vou para casa. E não só as mães, né? Como os pais também. Isso Exato. é isso, né? Falar, pô, gente, eu tô saindo porque é isso, a mulher tá aí no mercado de trabalho e os homens também. Agora falando sobre desenvolvimento das crianças mesmo e deles, assim, e nessa fase, né, que a gente está falando aqui com a Optanutri de 1 a 3 anos, você sabe que através da informação eu fui percebendo várias coisas, Mafô, que eu acho que se eu não tivesse lido, eu nunca teria caído minha ficha. Por exemplo, a gente acha a criança ansiosa, né? Poxa, mas você não consegue esperar, né? Você não consegue. Eu combinei com você que é daqui tanto tempo, eu combinei. E aí um dia eu li assim: olha, você brinca com seu filho de esconder. Se ele sair do esconderijo antes de você achar, é porque ele ainda não sabe trabalhar a ansiedade dele. E você está cobrando que ele espere um pouco, porque você foi no mercado, mas ele não consegue. Isso ainda não está, essa formação dele não existe. E aí eu comecei a ver toda vez o Rocco, lá vou eu. E ele, aqui, né? Eu falava, poxa, ele ainda não consegue. Hoje, meu filho está com 5 anos. Aí eu também acho que ele sumiu de casa, né? Porque aí se enfia atrás do sapato, não sei onde. É que o filho, acabou a brincadeira. 1, 2, 3, aparece, Rocco. Mas é isso, aí eu começo, poxa, não é, né? Não é que ele está fazendo birra, é que realmente esse processo cognitivo dele não está pronto. Não está pronto. Eu estou exigindo isso de um mini adulto que ele faça uma coisa que nem a gente, porque nós também somos ansiosos, né? Adultos, tem que trabalhar muito aqui o on para conseguir. Então, como é importante nessa fase nós estarmos atentas ao que a gente pode esperar de cada fase, né? Exato, exatamente. Gente, os estudos, né, e todo o conhecimento, eles estão aí para serem referências e guias para a gente. Eles, de novo, né, eles não são mandamentos que se a criança não falou com 1 ano, em um É, ano e um dia já estou preocupado, vou levar no pediatra para ver o que está acontecendo que essa criança não fala. Assim, eles são guias super importantes para a gente sim saber o que a gente espera, porque muitas vezes a gente vê uma criança que é muito grande, por exemplo, mas que tem, né? Meu filho tem o tamanho de uma criança de 14, mas tem 8 anos. Assim, é uma criança. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de cobrança que você faz, exatamente para não antecipar processos. E, ao uhum, mesmo tempo, também não infantilizar, porque a gente entende que o filho não vai dar conta de determinadas coisas, né? Então, por exemplo, processos de separação, né? Então você fica assim, eu vou adiar a minha separação, porque eu acho que a criança não vai entender. E esse uhum, processo, as crianças elas são muito inteligentes nesse processo de aprendizado daquilo que é importante. Então, saber dizer para as crianças e dizer a verdade para as crianças é muito importante. Então, sim, o aprendizado e todas essas conversas, e hoje isso é o que não falta. O mais importante é a gente ter o senso crítico de poder absorver aquilo que faz sentido, para que a gente também não entre nesse lugar de, bom, meu filho não faz isso, então ele tem algum problema. As uhum. crianças não têm problemas, os pais é que têm problemas, né? Assim, o meu pediatra falava assim, eu tô aqui para não atrapalhar os seus filhos, então eu tenho que segurar você e o seu marido para que vocês não atrapalhem os seus filhos. Porque é isso, assim, as crianças
elas vão se desenvolver se a gente puder permitir. E é um processo também de aprendizado diário para a gente. O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode. Vi na escola esses dias na reunião, não sei o quê, porque, né, a gente não fala aqui que as crianças são diferentes, a gente fala que as crianças são únicas. Adorei. Anotei no meu bloco. Porque, na verdade, não são... Nós somos seres únicos, mas quando a gente coloca que as crianças são únicas, elas aprendem a reconhecer o valor naquilo que elas são e não naquilo que o outro é, porque é assim que a gente cresce. E aí a gente fica buscando, né? Porque a gente não é único, a gente não é ninguém. Então... assim, eu preciso me espelhar em alguma pessoa. As referências são para a gente ter referências sobre coisas que fazem sentido. Por isso que essa frase é uma frase que eu gosto muito. Histórias mudam histórias, não porque quando eu conto a minha história as pessoas vão fazer igual, mas quando eu conto e a gente conta histórias, as pessoas se conectam com as suas próprias histórias. E isso é muito importante, que a gente se conecte com as escolhas que a gente fez, as escolhas que a gente não fez, que a gente consiga identificar por que a gente deixou de fazer coisas. E muitas vezes vem dos processos de trauma e violências que passaram, sim, essa fase do 1 aos 3, que é a primeiríssima infância, é uma fase extremamente importante. Então, assim, a gente tem que cuidar muito. Quanto mais a gente cuidar, não existe, ai, nossa, então, se não resolveu nos primeiros anos, então acabou a vida da criança. Gente, não existe isso também. Esses dogmas que a gente precisa tomar muito cuidado. Nós somos seres únicos, as experiências que a gente vive nos tornam as pessoas que nós somos, as boas e as ruins. E a gente tem que aprender a lidar com elas, para que a gente não faça com que essas experiências ruins sejam impeditivos do nosso desenvolvimento. Lindo. Uma Mafô, e hoje, como que você como você se descreveria como mãe? Nossa, Rafa. Difícil. Você sabe que a hora que eu fui falar isso, eu falei, nossa, meio profundo. Eu já comecei a pensar, tá, ela pode. Tudo falando com você, tá? Aí depois ela pode falar e eu, né? Eu já falei, nossa, é difícil. Eu falei, também é bom a gente trazer um pouco de emoção, assim, né? Porque quando a gente pensa nisso, é algo emocionante, né? Como que você se vê como mãe? Você sabe que eu adoro boas perguntas, né? Eu acho que as perguntas é que movem o mundo. Então, Você tem perguntas. eu costumo me definir como uma colecionadora de boas perguntas. Isso daí vai pro caderninho. Nossa, Rafa, eu acho... Assim, algumas coisas me definem como mãe. Acho que a primeira é a coerência. Eu sempre tentei, na minha construção do que eu digo para as pessoas, exercer na minha vida. Então, quando eu digo para as pessoas, é possível que você viva plenamente a sua maternidade e a sua vida profissional, eu mostro para as pessoas como eu fiz isso, não para que as pessoas façam igual, mas olha, é possível. Se eu fiz isso numa reunião com o presidente da República, eu era conselheira de um Uhum. dos conselhos da presidência, que ficou vigente entre a gestão do Lula e a gestão do Temer, que era um conselho mais próximo do presidente que decidia as principais políticas para o país. A minha filha participava das reuniões com o presidente da República. Eu sempre fiz formação, sempre trabalhei com violência contra as mulheres, formação de policiais, juízes, desembargadores. Então, sempre trabalhei com o sistema de justiça, o sistema e a segurança pública, e os meus filhos sempre participaram. Então, eu mostro e falo, nossa, mas um lugar tão perigoso. Não, o lugar não é perigoso. A forma com que a gente se relaciona com os lugares é que é perigosa. Uhum. Se os meus filhos podem estar, e eu estou dizendo que eu estou lutando contra a violência contra as mulheres, os meus filhos não podem estar numa reunião onde eu faço formação de policiais para relações serem melhores, eu estou fazendo errado. Então, eu também não confio, assim como é também no processo educacional. Assim, eu acredito na escola pública. Então, os meus filhos estudam em escolas públicas por decisão política minha. Porque se a escola que é boa para os meus filhos não é boa para as outras crianças, essa não é a escola que eu quero. Então, isso tem um ônus e tem um bônus. É obviamente que eu tenho que entrar na escola, fazer processo de formação com os professores, acompanhar o projeto político-pedagógico. Por outro lado, tem ganhos enormes. Então, eu acho que uma das coisas que me define é ser coerente. A segunda, eu acho que eu sou uma mãe possível. Eu acho que eu gosto dessa sua definição, porque eu aprendi a não me cobrar mais do que eu consigo dar. Então, hoje, por exemplo, né? Hoje eu tô aqui, tô nessa semana de férias, e aí eu falei, não, essa é uma conversa que eu quero fazer, porque isso é uma coisa que alimenta as coisas que eu amo. Então, estar aqui conversando com você nas minhas férias, junto com as crianças, a gente está viajando, é ótimo, porque eles estão todos aqui, né? A gente está todo mundo no mesmo quarto, então vocês devem ter ouvido uns, né?
E tá todo mundo aqui no mesmo quarto, dentro do hotel, e é isso. E assim, gente, olha, eu vou estar nessa live, é isso. Ela vem aqui, vai. É assim que funciona. Então, acho que eu sou uma mãe possível. Eu aprendi a quando dá, dá, quando não dá, não dá. E os meus filhos entram nas reuniões e tá tudo bem. Eu aprendi a não pedir desculpas e a tentar lidar o máximo que eu posso com a minha impostora. E eu acho que a terceira, eu sou uma mãe, talvez uma mãe sonhadora. Não sei se sonhador é a melhor palavra. Eu tô aqui, você me perguntou, estou conversando com você e tentando construir isso na minha cabeça, tá, gente? Sim. Eu acho que eu sou uma mãe esperançosa, que é o Pronto. seguinte. Eu ouvi, eu costumava me definir como uma otimista, Uhum. Rafa. Aí eu li uma frase do Suassuna que eu falei, gostei disso aí, acho que eu sou isso. O Suassuna diz, o escritor, né? Ele diz que que os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos, que ele se considerava um realista esperançoso. E eu falei, gostei desse negócio. Eu sou uma realista esperançosa. Eu acho que eu sou essa mãe, assim. Eu sou essa mãe porque todos os dias eu levanto para garantir que as mães possam ser exatamente o que elas quiserem no mercado de trabalho. Então, eu tenho feito formações dentro dos espaços para garantir que isso que eu consiga viver seja possível para mais mães. Então, eu sou sim essa realista esperançosa, porque eu acho que a maternidade me tornou melhor e eu sempre acho que as crianças nos espaços sempre tornam a gente melhor. Nossa, Rafa, que difícil isso. Mas eu fiquei também, assim, eu tava pensando que eu falei, nossa, acho que eu E falaria. você? Agora responde Eu falaria você. o suficiente, porque eu tenho trazido muito essa frase que o suficiente é abundante. Hum, Uma frase tô- que me veio assim e eu escrevi e é isso. Porque a gente só consegue transbordar e se realizar quando a gente se sente suficiente. Porque senão a gente Exato. falta, não esquece. O que está faltando? Pois sempre vai estar faltando. Sempre vai estar faltando em todos os campos da nossa vida. Mas a partir do momento que você fala, cara, isso que você falou é possível, eu sou suficiente, isso me enche de autoestima como mãe, como mulher, É, como ser humano. E isso me torna abundante, isso me torna feliz com quem eu sou, satisfeita com quem eu sou e, consequentemente, me dá mais espaço para ser melhor, né? Porque assim como qualquer outra coisa que eu falo, quem se exercita porque odeia o corpo nunca vai estar feliz. Você tem que se exercitar porque você ama seu corpo, né? Então, assim, se você boa, tá boa, Rafa. acha uma péssima mãe, você vai estar sempre na escassez. Se você se dedica porque isso aqui que eu posso, o pouco que seja, ou muito, ou né, cada dia a gente pode um pouco, é o suficiente para hoje. Isso me faz feliz. Então, acho que a palavra suficiente seria algo que me definiria. Acho que eu sou suficiente, né? Ah, que lindo. Eles também seja uma Nossa, a gente ficaria aqui, né? Mas afinal de contas, a gente tem um tempo. Muito obrigada. Hoje a gente dá início aqui ao Mãe Universo, que é o podcast das mães possíveis. Amanhã ele lança no Spotify. A galera pode ouvir e vão estar, né, em várias mídias sociais aqui com grandes amigas nossas. Obrigada e que a gente tenha mais conversas assim, mais encontros. Eu sou sua fã incondicional. Um beijo para toda a sua família que está aí. Galerinha, ó, beijo, obrigada por emprestarem a mãe de vocês um segundo. Ah, Já estou me retirando. Rafa, olha, a admiração e o amor por você são recíprocos. Você foi um presente na minha vida. Quando ter podido te conhecer e estar perto de você e construir os sonhos e os projetos lindos que você faz, e tudo sempre com muita maestria e excelência. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser revolucionário como tudo que você faz. Obrigada. Não esqueça disso, quanto você é importante para o mundo. A sua possibilidade torna possível muitas ideias impossíveis para muitas mães. Então, obrigada, é uma honra e um prazer. E parabéns pelo seu aniversário, que esse novo começo de ciclo, de fato, seja um ciclo de muitas novas realizações, porque eu tenho certeza que o céu não é o limite para você. Obrigada, amiga. Que bom poder te chamar de amiga, que bom estar perto de você. Obrigada, Ptanutri, por proporcionar esse nosso encontro e tantos outros que virão por aí. Gente, Sim, até a próxima. Mafô, aproveita. Beijo. Beijo. amor. Tchau.